aqui de volta com mais uma aula de língua portuguesa. E como prometido, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sujeito. Então vamos lembrar, o sujeito é aquele de quem se fala alguma coisa dentro da oração. E para encontrar o sujeito, eu sempre pergunto para o verbo. Então se eu quero encontrar o tipo de sujeito, primeiro eu tenho que saber quem é esse sujeito, né? E aí eu vou perguntar para o verbo. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o verbo leu. E aí eu pergunto para o verbo, quem leu? E aí a resposta é Flávia leu, ok? Então, ó, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o predicado, né? Vamos logo para essa aqui, depois a gente volta para dizer para vocês qual é o tipo de sujeito. Aqui na segunda oração está escrito assim, ó, eu e meus amigos fomos ao cinema. Primeira coisa, encontra o verbo. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Fomos. Encontrado o verbo, eu pergunto para ele. Quem fomos ou o que fomos? Olha lá. Eu e meus amigos fomos. Então, eu já encontrei aqui o sujeito, certo? Opa. Aqui, ó. Eu e meus amigos. Este é o sujeito. Ó, sujeito aqui é Flávia. E aqui o sujeito é eu e meus amigos. Não é só amigos, tá? Porque quem fomos não foram só os amigos. Ou não foi só eu. Quem fomos? Eu e meus amigos. Tudo isso é o sujeito, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer a diferenciação. Vamos descobrir agora qual é o tipo de sujeito. Primeira coisa que você tem que entender é que existe uma coisa chamada núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante, é o centro de tudo. O sujeito, ele gira em torno do seu núcleo, tá? Porque essa é a palavra mais importante. Se eu tiro o núcleo do sujeito, ele passa a não ter mais sentido. Então, aqui nesse caso, é fácil saber quem é o núcleo, porque eu só tenho uma palavra, né? Então, quem é o núcleo do sujeito da primeira oração? É Flávia. Eu só tenho essa palavra, então essa palavra, com certeza, é o núcleo do sujeito. Vou colocar aqui, ó, núcleo do sujeito. Tá? NS, é núcleo do sujeito. E aqui, qual é o núcleo do sujeito? Qual é a parte principal aqui do quem fomos? Quem é? Nesse caso aqui, há dois termos aqui que são a parte mais importante que eu não posso tirar. Quais são eles? Eu, que é uma das pessoas que fomos, né? E amigos. Sabe por quê? Porque, ó, meu se refere a quem? Meus amigos. E o e só está aqui para juntar o eu com amigos, certo? Então, as palavras mais importantes aqui são eu e amigos. Então, essas duas são os núcleos do sujeito. Vou colocar aqui também, ó, núcleo do sujeito e essa aqui também, núcleo do sujeito. Ok? Perceberam a diferença? Qual que é a diferença aqui? Nessa de cima, quantos núcleos eu tinha? Só tinha um núcleo. Aqui, quantos núcleos eu tenho? Aqui são dois. Essa é a diferença principal aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho, memorize isso, eu tenho um sujeito simples. Ok? Sujeito simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo. Aqui embaixo, nós temos outro tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Por que é composto? É composto porque aqui eu tenho dois núcleos. Ah, mas e se for três? Da mesma forma, sujeito composto, tá bom? Se tiver mais de um núcleo, será sujeito composto. Ah, gente, eu esqueci de comentar uma coisa importante. O sujeito, ele pode trocar de lugar também. Nem sempre vem nessa ordem, o sujeito, o verbo e o restante do predicado, tá? Às vezes ele pode vir diferente. Por exemplo, naquela frase, eu e meus amigos fomos ao cinema, isso poderia muito bem vir em outra ordem. Poderia ser, fomos ao cinema, eu e meus amigos. Você faria da mesma forma, você pergunta para o verbo. Quem fomos? Eu e meus amigos, tá? A resposta vai ser a mesma. A única coisa que mudou foi a sequência. Nós vamos ver agora dois tipos de sujeito um pouquinho mais complexos. Por quê? Porque eles não estão tão claros assim dentro da oração. Quer ver? Acordei feliz.
Quando você diz acordei, quando eu digo acordei feliz, quem é que acordei? Pergunte para o verbo, quem acordei? Foi você? Foi o coleguinha? Não, fui eu. Só que tem a palavra eu escrita aqui? Não tem. Tá vendo por que ele é um pouquinho mais complexo? O sujeito, ele não tá aqui, ele não aparece. A mesma coisa acontece aqui, ó. Estudaram para as avaliações. E aí eu pergunto para o verbo, quem estudaram? Tá vendo? O sujeito não tá aqui, ele não tá aparecendo de forma clara aqui na oração. Só que há uma diferença entre essa aqui e essa aqui. Porque quando eu digo acordei, você sabe quem acordei, não é? Fui eu. Então, ó, você tem aqui o verbo. Ele não aparece, mas você sabe quem é. Eu acordei feliz. Porque essa terminação do verbo aqui, ó, esse ei, ele te indica que a gente está falando da primeira pessoa. Então, nesse caso aqui, você vai dizer que é um sujeito simples? Não, porque o sujeito simples, ele aparece na oração. Aqui, ó, o sujeito, vou colocar de rosinha para ficar destacado. Sujeito, preste atenção nessa palavra que vocês costumam confundir bastante. Desinencial. Sujeito desinencial, que em alguns livros você vai encontrar como sujeito oculto. Mas a gente não usa mais esse nome, tá? A gente já aboliu essa nomenclatura de sujeito oculto. Porque não está oculto, ele está aqui, eu sei quem é. Tá bom? Então você vai chamar de sujeito desinencial, beleza? Assim que escreve, ó, desinencial. É aquele que ele não está aqui na oração, mas você sabe muito bem quem é. Nesse caso aqui, eu digo, estudaram para as avaliações, e eu pergunto para o verbo, quem estudaram? Eu tenho como dizer quem estudaram? Ah, eles estudaram. Tá, mas eles quem? Porque eu, é claro, eu, Lidiane. Agora, eles quem? Não tenho como dizer realmente a quem esse verbo se refere, tá? Então, ele é diferente, porque aqui eu sabia muito bem quem era. Nesse caso, eu não posso determinar quem é o sujeito. Preste atenção a essa palavra. Eu não posso determinar quem é o sujeito. Como é que a gente chama uma coisa que não pode ser determinada? Indeterminada, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, você tem um sujeito indeterminado, que é diferente de sujeito desinencial. A única coisa que os dois têm em comum é que eles não aparecem de forma clara ali, tá bom? Ah, é porque não tem sujeito? Tem sujeito, porque alguém praticou essa ação, mas eu não sei quem foi, tá bom? Por exemplo, se eu digo, roubaram minha caneta, eu sei quem roubaram? Não sei, eu não sei a quem esse verbo se refere, tá? Então, o sujeito indeterminado, ele acontece quando eu não sei quem praticou aquela ação ou quando, por algum motivo, eu não queira dizer. Então, aqui, por exemplo, ó, necessita-se de... Opa, faltou um negocinho aqui. Leiam D aqui, tá bom? Necessita-se de jogadores mirins. Vou colocar aqui, ó. Necessita-se de jogadores mirins. Aí eu pergunto para o verbo. Necessita. Quem necessita-se? Quem? Eu não sei, porque lá não está dizendo. Alguém, provavelmente um time, alguma equipe, alguma coisa assim relacionada a esporte, talvez, já que jogadores, né? Está precisando, mas só por essa oração aqui, eu posso dizer quem é? Não, não posso. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado também, tá? Então, aqui no caso, ó, esse sujeito indeterminado, tanto essa aqui, quanto essa aqui. Preste atenção a uma coisa. Nós temos duas formas de indeterminar o sujeito. Isso é muito importante que você entenda. A primeira é essa aqui. Observe como está esse verbo. Verbo estudar. Estudaram. Estudaram está na terceira pessoa do plural. Certo? Terceira pessoa do plural. Eles estudaram. Ok? Essa é a primeira forma de indeterminar o sujeito. A segunda é, como está aqui, ó, necessita-se de jogadores mirins. Então, ó,
verbo necessitar, ele está em terceira pessoa também, ele necessita. Porém, ele está no singular, tá? Então, você pode usar o verbo na terceira pessoa do plural, ou você pode usar o verbo na terceira pessoa do singular, porém, você vai usar isso aqui, ó, o si. Beleza? Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o si. Ah, se eu quiser colocar a terceira pessoa do plural mais si, nada a ver, nada a ver. Quem indetermina o sujeito são essas duas formas aqui. Você não vai misturar as duas, tá bom? Ou é um ou é outro. Outra coisa que precisa ser levada em conta com relação ao sujeito indeterminado é que aqui você não sabe realmente quem é, você não tem como dizer quem é. Então, se eu dissesse, por exemplo, os alunos estão dedicados, estudaram para as avaliações. Nesse caso, como eu já tinha citado lá no começo os alunos, então fica claro que eu ainda estou falando sobre eles. Então, quem estudaram? Os alunos estudaram. Então, nesse caso, você não tem um sujeito indeterminado, porque eu posso determinar quem é o sujeito. Esse sujeito é determinado. Então, quando a gente vai analisar dentro de um texto maior e não a frase sozinha, esse tipo de coisa pode acontecer, tá bom? Então, você tem que prestar atenção no contexto como um todo e não na frase solta, na frase sozinha, tá bom? Porque só esse trechinho aqui realmente é indeterminado, mas se eu colocasse dessa outra forma, os alunos estão dedicados, estudaram para as avaliações, aí ele deixou de ser indeterminado, porque eu determinei que são os alunos. Por hoje é isso.